Bem-vindo à jornada da intimidade, o lugar onde você que é o empresário, o empreendedor, você que tem o desejo, né, de levar uma mensagem, aqui é o lugar para você se espiritualizar, para você ter fundamentos bíblicos, para fazer crescer a tua vida e o teu negócio, tá bom? Tamo junto. Eu vou chamar aqui a nossa convidada de hoje, nossa convidada mais que especial, a Isadora, vai entrar junto comigo hoje. Ó, vamos. Deu certo. Vamos lá, mandei o convite já para vocês, Isadora. Em nome Ah, de agora. Jesus. Aê! Aê, agora vai. Agora sim! Gente, que Maravilha. coisa, né? É, assim mesmo. O Instagram ele tem os dias de DR dele aí. É loucura. Deixa eu já compartilhar essa live aqui. Compartilha com a galera aí. Ser benção. Compartilha aqui também Bora. de novo com a galera. Vamos lá, vamos lá. Oi, me conta, o que que é essa jornada da intimidade, Clécio? Jornada da intimidade, o propósito é ajudar, né, as pessoas a se espiritualizar, né? Aham. Fazer elas entender que o segredo é a fonte é Cristo. Que é importante a gente ser. O que é ser espiritual? É você ter as práticas espirituais, não ser religioso, né? As práticas espirituais são o quê? A oração, a leitura da palavra, o jejum, a adoração, a pregação da palavra. Tudo isso traz clareza para que a gente tome melhores decisões. A espiritualidade, ela é uma chave de discernimento, ou seja, quanto mais espiritual for, mais discernimento e clareza eu vou ter para tomar melhores decisões da minha vida, para saber Peraí só um fazer as pouquinho, alinhamentos com as Clécio. Deixa pessoas eu só certas no encostar a meu porta negócio. aqui. Peraí, um Tá, minuto. Pronto. Agora não dá mais interferência. Agora sim. uau, maravilha. Oi, me conta, como tem sido? Como você tá fazendo? Como que é? Ó, a gente já tem, já acho que estamos na segunda semana já de entrega, né? Todo dia a gente libera um fundamento que é um princípio, né, para a pessoa colocar em prática e ter uma transformação, né? A gente já falou de aliança, a gente já falou sobre oração, a gente já falou sobre jejum, e hoje a gente quer falar sobre mesa, né? Acho que é legal esse tema de mesa, porque eu acredito muito que, na maioria das vezes, tem coisas travadas na nossa vida porque a gente está ainda em mesas erradas. E essa mesa atrapalha o Senhor, às vezes, fazer algo novo na nossa vida. A gente ainda É está verdade. ouvindo conselhos de pessoas que não fazem sentido. Você está ouvindo uma pessoa que ela não tem conexão, ela não entende Aham. de Ô, fundamento, Clécio, ela não peraí. entende de princípios. Não, só olha quem tá aqui, só. Peraí, Aquele. peraí. É o Danilo? Quem que tá aí? E aí? E aí, Danilão, você tá bom? Tudo bem? Bom demais. Vamos que vamos. Vamos que Boa vamos, hein? semana. Top, top. Deus é bom demais, cara. Glória a Deus. Essa questão das mesas faz total sentido. Você tá conectado com as pessoas certas, você tá sentado em mesa certa, cara, você vai voar. Com O poder certeza. do networking. E eu falo, tá? Eu falo como alguém que apanhou muito nesse sentido. Então, por isso que eu quero trazer essa clareza para as pessoas. Por quê? Porque, por exemplo, um exemplo claro disso é o nosso pai na fé, Abraão. Abraão, quando ele saiu do meio da sua terra, da sua parentela, ele cometeu o erro de levar Ló, que era o primo dele. Enquanto ele não despediu Ló, enquanto Ló não foi para outro caminho e deixou ele, o Senhor não falava com ele. Ou seja, quando a gente está na mesa errada, a gente não ouve a Deus, né? Meu Os Deus. nossos ouvidos eles ficam meio que tampados, a gente não consegue discernir o que a gente é para fazer. E por isso a gente precisa despedir essas pessoas. E olha o que acontece: antes de Ló se despedir de Abraão, houve uma confusão entre os pastores, as pessoas que cuidavam ali das ovelhas dele, teve uma confusão. Ou seja, toda vez que a gente está conectado com uma pessoa que não faz sentido, vai haver confusão, vai haver muito atrito, muito conflito, e aquilo vai roubar a nossa energia, a nossa esperança, a nossa força, e por isso que é necessário a gente se desconectar dessas pessoas. Não, e o engraçado é que Abraão
Quando o Senhor falou para ele, sai da tua terra e vá para uma terra onde eu lhe mostrarei, né? Sai do meio da tua parentela. É, Vai exatamente o encontro que você está falando, cara. Às vezes você está em ambientes que você precisa sair e aí você não entende porque às vezes naquele ambiente não está fluindo, né? Abraão, ele tinha uma promessa do Senhor. O Senhor virou para ele e falou assim: Abraão, você será uau, pai de muitas nações. Né? glória a Só que você Deus. precisa sair do ambiente de onde você tá. E às vezes a pessoa fica lá estagnada, acomodada. Não faz sentido. É, você vê que até o próprio Jesus Cristo, nosso mestre, ele teve essa dificuldade, ou seja, ele não conseguiu fazer muitos milagres em Nazaré, que é a cidade onde ele tinha passado a infância dele, porque as pessoas viam É. ele como apenas o filho da Maria e do José, não viam ele como filho de Deus. Oi, Dani. Doutora Dani. Seja muito Oi, Dani. A Dani bem-vinda. é uma amiga aí que tá aí. Seja bem-vinda, Dani. Tamo junto. Compartilha a live aí. Então, ô Clécio, o engraçado é que assim, Abraão, falando um pouquinho sobre confiança, né? Eu tava falando mais cedo em outra live. Abraão, ele confiou no Senhor, que ele seria pai de multidões, Uau. né? Então, assim, cara, o confiar no Senhor, gente, tem como não. Acontece, só vive a promessa quem confia. É. Uau. Confiança, vai. É, e Pode aí ficar às à vezes a gente vontade, tem pode que deixar, transbordar. tem que desconectar de pessoas, que às vezes pessoas ali que, cara, que te Uau. impede de ir pro próximo nível, né? Eu falo por experiência própria, eu tive que desconectar de muitas pessoas, né? E aí o Uau. Senhor foi me conectando a pessoas que realmente precisavam estar junto comigo, pessoas que realmente fazem parte do meu propósito, né? Só que assim, enquanto você não desprender daquilo que foi passado, É. né? Que nem assim, poxa, a mulher de Ló, ela ficou olhando para trás e ela acabou morrendo, né? Porque ela ficou olhando para trás. Então, ó, quando você Caraca. fica olhando para trás, você não tem a visão para aquilo que tá na frente. Se você não tem a visão daquilo que tá na frente, você não sabe o que o Senhor quer fazer para você, porque você tá tão acostumado a olhar lá para trás que você acha que o para trás que foi bom, que o para trás que fez sentido. Não, o Senhor ele quer fazer algo novo, É verdade. sabe? E está muito conectada à depressão, né? Porque a depressão ela vem por duas causas, né? Ou é porque você viveu algo ruim no passado, ou porque você viveu algo bom e não está vivendo mais aquilo, né? Então, Exato. a gente precisa mudar essa questão e olhar para algo novo que o Senhor está fazendo. Mas para isso a gente precisa justamente ir para esse lugar de intimidade, ir para, E né, fazer um igual lugar Abraão, secreto. Clécio. Leche, lerrar, cair para dentro de si, se conhecer, né? Porque muitas Ah, pessoas não se conhecem. Já dei um exemplo, né? Que nem esses dias uma menina chegou e falou, cara, eu perguntei para ela, né? Junto com uma líder, ela virou e falou assim, eu falei assim, o que você gosta de fazer e tal, não sei o que. Ela não sabia falar. Aí eu virei e falei assim, cara, cara, mas não tá sabendo nem tipo o que ela gosta. Por quê? Porque às vezes a identidade da pessoa tá distorcida, né? Porque às vezes passou por tantas coisas, né? E acabou perdendo a essência. Qual que é o negócio, né? O rolê é você reconectar com a sua essência, com quem você realmente veio e quem o Senhor criou para você ser nessa terra, né? E é engraçado, Clésia, que quando a gente vai se transformando no meio da caminhada, a gente tem acesso até ao DNA de Cristo. Eu uau, muito ouvi uma forte, hein? vez que as nossas moléculas, nossos DNAs, o nosso Aleluia. DNA, ele é transformado. Olha que Glória loucura. a Deus. É forte, hein? É, É verdade, eu acredito muito nisso. Até por isso a importância da gente participar da Santa Ceia do Senhor, porque ali é uma representação, né, do sangue, que é o vinho, e do pão, que é que o nos corpo de lava. Cristo, para a gente poder realmente fazer parte dessa família eterna do reino, fazer parte dessa genética, dessa conexão, essa aliança com o Senhor. É. Algo. E realmente, né, todas as respostas, elas estão dentro de nós. A gente precisa fazer pergunta. O próprio Deus vivo habita dentro de mim, habita, Clécio, dentro de você. Só que às vezes as Amém. pessoas não despertaram ainda. E quando desperta, quando começa a manifestar o reino do Senhor, quando começa a entender que as mãos são as mesmas mãos dele, quando começa a entender que os pés são como os pés dele, cara, aí você fica doido. Eu falo que tem hora que eu tô muito doida. Eu falo assim, ai Deus, eu tô muito doida agora, né? Só que é isso, gente. Viver para É isso. Cristo
é viver na doideira. É você viver coisas que o natural você não consegue explicar. Só o sobrenatural. E essa questão do leste lerrar é um convite para você cair para dentro de si. Então, conheça-te. Sai. Conhece-te a ti mesmo. Amo sua vida também, Guilherme. Tamo junto, meu amigo. Exato. Olha, você falou um trem interessante aí, né? Ame o seu irmão como você ama a si mesmo. Mas muitas vezes, Clécio, as pessoas têm dificuldade de amar o outro porque às vezes nem se ama por conta da identidade distorcida. Como que faz para Por ativar a exemplo, identidade, Clécio? ô, Isadora, conta pra gente como é que foi essa experiência que você falou que você ficou, acho que ficou quase um mês sem rede social, porque eu acho que isso é muito importante, principalmente para poder aprofundar esse aspecto de identidade, é você eliminar tudo aquilo que interfere, que traz ruído, para você ter um tempo com você e com Deus ali, ter um tempo onde você senta na mesa com você, porque às vezes a gente gosta de sentar com todo mundo, mas não consegue sentar com a gente mesmo na mesa. Falar assim, cara, deixa eu colocar minha vida no papel, deixa eu ver como é que está o meu coração, deixa eu analisar como é que está a minha situação, eu comigo mesmo. Eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo mal, eu estou fazendo aquilo que eu amo, não estou fazendo aquilo que eu amo. Então é você colocar você na mesa. Cara, foi muito forte esse tempo. Foram 21 dias, né, que eu fiz o jejum de Daniel e coloquei esse propósito das redes sociais. E vou te falar, cara, eu descobri coisas dentro de mim que precisavam ser curadas. Eu comecei a olhar mais pra dentro de mim, porque a Uau. gente sempre encontra alguma coisa, gente. Sempre dá pra melhorar, sabe? E assim, às vezes na correria, a gente tá ali olhando, passando, às vezes a gente acaba se comparando. Então, cara, eu tô num negócio que assim, eu não tô ligando muito pra rede social. Uau. Tanto é que, tipo assim, sei lá, eu desconectei um pouco do digital, desse mundo, e eu conectei mais em estar no aqui e no agora. Então, assim, quando a gente está no presente, quando a gente se conecta com o presente, que era uma das coisas que eu tava falando, quando a gente começa a contemplar as coisas que estão ao redor, você começa a ver Jesus, você começa a ver Deus em tudo. Aí você fica loucão mesmo. Não precisa, enfim, não precisa nem de droga. Falar pra vocês, porque, nossa, é tipo assim, é muito doido. Gente, só para contextualizar vocês, só para vocês entenderem um pouquinho mais. Quando a Isadora fala que a gente vai ficar doidão, é porque a gente começa a enxergar o que a gente não enxergava antes, né? Então a gente fica com a nossa sensibilidade espiritual aguçada, então a gente começa a compreender muitas coisas que a gente não vê. Por exemplo, a natureza. O que que a palavra fala lá? Olhai para os lírios do campo, aos pássaros do céu. Eles não trabalham no fio, mas o Senhor cuida deles. Ou seja, quando você olha para a natureza revela quem criou ela. Quem foi o criador da natureza? Quem foi aquele que arquitetou toda a terra? Então você olha a beleza da terra, você olha a beleza dos animais, você olha o cuidado de Deus, que você vê todos eles ali. Eles não trabalham no figo, mas o Senhor cuida deles. O Senhor envia chuva, o Senhor traz o sol e tudo isso nutre a vida de cada animal, de modo que eles podem desfrutar de tudo aquilo que o Senhor fez. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração é: quem tem um coração plantado na eternidade, porque o coração é uma semente de Deus, ou seja, você não está na terra por acaso. O teu coração é uma representação física de uma semente eterna. Foi o Senhor que depositou esse coração que está no teu peito. Então você não veio aqui à toa, você tem um propósito que veio do reino, veio do céu, e o teu propósito é você pegar esse teu coração e voltar para Deus, ou seja, plantar ele de volta na eternidade para você conseguir desfrutar de toda a terra. Você falou um ponto interessante aí, né? É engraçado que às vezes as pessoas perguntam pra mim: ai, da onde você é? Eu sempre pergunto, cara, eu sempre respondo, eu sou do céu. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos cidadãos do céu. Quando a gente entender que a língua dos anjos, na verdade, é a nossa língua natural, e essa que é a língua estranha que a gente fala. Caraca, eu gosto. Então, o dia que esse código veio, eu falei, cara... Muito bom, é muito, meu Deus, é forte. Eu falei, a nossa língua natural é a língua dos anjos, não são línguas estranhas. É a nossa verdadeira natureza. Uhum. E nós viemos de lá, né? E a hora que a gente se vê, é muito doido quando a gente se transforma, a gente vê que não é só isso aqui, não é só isso aqui, ó, pele, osso, matéria. Não, é muito mais além. Existe, a gente tem uma veste espiritual, né? Então é importante a gente enxergar essa veste. Isso é muito importante. Eu lembro que uma vez um profeta veio falar comigo, né? E ele falou assim, cara, eu vejo você todo vestido como se fosse de uma armadura de ouro. Eu falei assim, caraca, que massa. Porque realmente eu já recebi essa também, eu já vi, é forte. A gente tem uma veste celestial, né? Então eu acredito muito que a gente somos sim reis e rainhas do Senhor
Quando eu falo ser rei e rainha, não é na intenção de ser visto ou de ser... não. A questão é que você vai servir mais pessoas. O que é um rei? É alguém que serve um povo. É alguém que cuida de uma cidade. Porque as pessoas olham muito para esse negócio de rei sobre status. E não é sobre status. É sobre serviço. Né? Quanto mais pessoas você serve, mais a tua autoridade aumenta. Então, você vai cuidar de um povo. Quem foi chamado para reinar, para governar, é porque ele vai cuidar de mais pessoas. Ele vai ter o cuidado de uma cidade, como José teve. Então, existe um nível de responsabilidade maior, que você vai ter pessoas ali que vão te ouvir, e você tem que ter o cuidado de transmitir uma mensagem verdadeira e clara e genuína do Senhor. Total. Então, você que está ouvindo a gente, eu acredito que você tem um chamado para grandeza. É algo que é intrínseco, é algo que vai além de você. Por exemplo, muitas vezes Deus fala algo para a gente, Isadora, você vai ser grande, você vai alcançar milhares de pessoas, Clécio, você vai fazer isso e aquilo. A gente olha pra gente e fala assim, cara, não tem lógica eu fazer um negócio desse. Olha pra mim. Então, você não pode olhar pra você tem que olhar pra Cristo. Porque quando você olha pra você, você vê que existem muitas coisas ali que ainda são barreiras que estão na sua vida. Uhum. Aí você precisa olhar para aquele que está na sua frente, que é Cristo. Porque ele que vai te limpar, ele que vai te transformar, ele que vai te ensinar, ele que vai te ungir, ele que vai te capacitar para você chegar onde Deus quer que você chegue. Preparar, Clécio. Porque o que acontece? Às vezes a gente quer viver uma promessa, só que o Senhor, ele quer nos preparar. Boa. Né? Que nem a história de Esther. Cara, Esther, ela se preparou em jejum por 3 dias. Né? Às vezes a gente... Por que às vezes a gente não recebe a promessa na hora que a gente quer? Porque ainda não tá no tempo. Porque se às vezes se entrega e você não tá preparado para viver aquilo, entendeu? Pode ser até que você perca a promessa. Então, tudo tem um tempo de preparação. Né? É verdade. E tudo tem um processo. Muito bom essa pontuação. É uma coisa que o senhor tem falado comigo, porque às vezes a gente, quando é imaturo na fé, a gente se empolga e quer já colocar em prática algo que o senhor colocou no nosso coração, só que ainda não é o momento. Né? Então, tipo assim, você recebeu uma mensagem, beleza, eu recebi uma mensagem. Qual que é o tempo dessa mensagem? Essa mensagem é para eu comunicá-la agora ou ainda existe um tempo para ela ser comunicada? Então, Exato. Você recebe uma instrução, tá? Eu recebi a instrução. É agora? Quando é que eu vou entrar em prática nessa instrução? Porque às vezes a gente recebe algo e a gente acha que é agora que vai acontecer. Não é agora. É uma mensagem que o Senhor depositou no seu coração. Aquilo precisa ser trabalhado dentro de você para você se tornar a mensagem, né? Porque você recebeu, mas você não se tornou ainda. Então, você tem um processo de transformação para se tornar. E ele confirma, né? Porque assim, ó, um exemplo, né, do que aconteceu comigo. Eu recebi um chamado quando eu tinha 12 anos. Só que, cara, eu esqueci desse chamado. E passou. E aí eu fugi desse chamado por muito tempo. Daí o senhor me pegou pelos cabelos, falou, volta aqui. Porque agora chegou o tempo de preparação. E aí eu decidi obedecer. Porque as coisas no reino do Senhor só acontecem quando a gente obedece. Clécio, daí eu virei e falei assim, pai, tá bom então, agora eu vou viver pra ti. E aí, quando eu tomei a decisão e eu entrei em obediência, aí o Senhor me tirou da minha terra, que ele já havia falado que ia me tirar. Aí ele começou a cumprir, começou a falar comigo, começou a trabalhar dentro de mim. Eu comecei a ser curada, eu comecei a ser transformada. E aí, foi acontecendo. Aí ele confirmava uma coisa ali, uma coisa aqui. E aí veio sobre o chamado novamente. Ele falou muito forte no meu coração, o chamado vai ser isso. E eu comecei a ter as visões, né? De como seria o chamado. Veio 2 vezes que eu fui arrebatada em letras. Em formato de, tipo assim, cura e libertação, cura e libertação. Glória e a aí Deus. eu falava assim, Deus, será que é isso mesmo, né? E eu lá me preparando. Não, vamos ler mais a Bíblia, vamos aprender mais sobre jejum. Vamos fazer um estudo sobre os demônios, sobre os anjos, né? Já que isso queima no meu coração. E aí, quando foi na sexta-feira, um profeta veio orar por mim. E aí aconteceu umas doideiras lá. E ele veio e falou assim, começa hoje o seu ministério, que é do chamado, o Ministério de Cura e Libertação. E foi muito forte, porque assim, o Senhor já tinha confirmado, o Senhor já tinha falado, só que ele sempre me lembrava, Isadora, é tudo no meu tempo. É tudo no meu tempo. E às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, né? Com a força do nosso braço. Gente, não tem como. Sabe? Porque se a gente fica carregando, fazendo as coisas do nosso braço, a gente fica... Tipo assim, nossa, a gente gasta toda a energia. Carregando um peso na cabeça, assim, ó, Clécio. Carregando um peso. E carrega o peso seu e dos outros ainda também. Quando você faz fora do tempo. O Senhor quer que você faça isso aqui, ó, Clécio, ó.
solta o peso. Deixa com ele, porque o fardo dele é leve. Fica leve, fica leve. Exato. Não, você tocou num assunto muito importante. Seja bem-vindo, Érico. Érico também é um profeta do Senhor aí, abençoado. Então, gente, quem aqui já foi um Jonas? Acho que todo mundo já foi um Jonas na vida. O que é um Jonas, gente? É aquele cara que sai correndo do lugar que Deus quer que ele fique, porque ele está com medo de levar a mensagem. Por quê? Teve um motivo por que Jonas não quis ir. Por quê? Porque aquele povo que Jonas tinha que pregar a mensagem era um povo sanguinário, era um povo difícil, um povo ruim. Então Jonas sabia que o Senhor ia fazer ele se arrepender. Só que o Jonas não queria levar a mensagem porque aquele povo era muito ruim, já tinha meio que matado irmãos próximos dele. Então, gente, muitas vezes o Senhor, ele manda a gente fazer algo e a gente fica com medo e foge, velho. Só que a gente tem que parar de fugir. Enquanto a gente está fugindo, a gente vai ficar no fundo lá, no fundo do poço, no fundo do mar, dentro da baleia, o negócio não vai para frente. Oi, e um dia, cara, eu fui bem assim, né? Eu abri meu coração ao Senhor e falei, Senhor, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu fiquei com a minha boca fechada. Porque eu creio que, e eu sei que através do meu testemunho, o Senhor vai alcançar muita gente. Só que já chega, né? Já chega o tempo de ficar com a boca fechada. Porque quanto mais você fica com a boca fechada, cara, pode ser uma mensagem, uma ligação, uma oração, um sorriso, um aperto de mão. Você pode alterar o destino de uma pessoa. É verdade. E aí, muitas vezes, você fica com medo de fazer, fica com a boca fechada, fica com vergonha, fica não sei o quê. A palavra de Jesus, os tímidos não herdarão o reino. Ele lança fora, ele te dá coragem, porque em Josué 1:9 está escrito, seja forte e corajoso. Tudo já está dentro de você, você só precisa acessar e transbordar. Maravilha. Inclusive, pessoal, então vocês aí, ó, é um chamado para vocês. Tem muita gente chegando aqui, vocês que estão aí, estão de boca fechada, vocês precisam abrir essa boca. Eu e a Isadora, a gente está fazendo várias lives, a Isadora também está fazendo várias lives no Instagram dela. Então, você que quer, fala assim, Clécio, eu quero destravar, existe uma mensagem no meu coração. Chama a gente que a gente quer te ajudar a você levar essa mensagem para mais pessoas, tá bom? Que é importante, existe uma mensagem do teu coração, você precisa falar. Por exemplo, eu já falava, eu sempre falei muito. Só que às vezes você não está passando a mensagem que Deus quer que você faça, está passando outra coisa. Aí o problema está aí também. Às vezes você está falando um assunto que Deus não quer que você fale, aí a coisa não vai para frente. Você vê como é que é a gente, nós seres humanos, a gente é complicado. Por exemplo, eu tenho mais de 10 anos que eu caminho com o Senhor, mas eu estava querendo falar de outra coisa, porque eu achava que já tinha muita gente que fala. Não, já tem muita gente que fala de espiritualidade, de falar, tem que falar de outro assunto. Só que é o assunto que eu mais vivi, que eu mais aprendi, que eu mais experimentei, foi esse assunto. Por que eu não vou falar desse assunto? Então eu tive que apanhar um pouquinho e falar, meu filho, não é esse assunto, é esse, é esse. Eu lembro que eu tive um sonho, Deus me deu um sonho, eu com Marcos Strider, eu falei assim, eu chegando num evento com Marcos Strider, e o Marcos Strider falando assim pra mim, tu é o cara do posicionamento espiritual com Deus. Só que eu tive esse sonho mesmo assim, eu fui resistente. Tive que passar por outro processo de novo para poder falar assim, cara, tá bom, essa é a mensagem, tá bom, vou levar essa mensagem, seu, bora! É forte. Meu Deus, cara, você tá doido. É muito forte. Né? E quantas pessoas, né? Tipo assim, cara, pessoas que o Clécio às vezes vai alcançar são pessoas que ele vai alcançar na essência dele, do jeito que o Senhor criou ele para ser. Pessoas que eu vou alcançar serão pessoas que às vezes a minha história conecta com a história do outro. Então, existem pessoas que você vai alcançar que só você foi designado para alcançar. Né? E chega, gente. Já chega o tempo da gente ficar escondido, da gente ficar quieto. Chega de ficar nesse quarto escuro. Chega o tempo de ficar com a garganta travada. Caraca! É tempo de destravar. Meu Deus! É tempo de destravar. Sabe por quê? Porque um rio só flui quando ele não tá cheio de coisa. Você imagina, né? Você tá lá com a garganta travada. Imagina um rio cheio de galho em cima, cheio de coisa arada. Cara, você precisa destravar coisas, às vezes, dentro de você, para que o rio comece a fluir. Sabe? Aí volta novamente a questão da mesa. Às vezes você está travado porque está na mesa errada. E quando você compartilha a mensagem, as pessoas te calam, porque você está na mesa errada, a pessoa que não tem a mesma mensagem que você. Quando você se assenta na mesa certa, as pessoas te ouvem e falam assim, cara, que mensagem, vamos embora, vamos compartilhar essa mensagem. É porque às vezes, Clécio, a gente senta em mesas que às vezes a nossa visão fica assim, ó. Aí a gente tem que pedir para que tudo aquilo que está oculto seja revelado.
porque diz na palavra que ele revela. Então, às vezes, a gente tá cego espiritualmente. A gente não consegue olhar. Às vezes a gente tá preso numa bolha e acha que aquela mesa é a mesa das oportunidades, a mesa do nananã. Só que quando você rompe com isso, que você abre seus olhos espirituais, você fala, opa, peraí. Aonde o Senhor realmente tá? Até onde o Senhor está aqui? É forte. Posso falar muito, não, senão eu vou soltar uns trem aqui que vou ficar quieto. Fica à vontade, fica à vontade. Tem gente que precisa ouvir mesmo a mensagem, então eu quero louvar a Deus, porque o Senhor é bom. Eu quero agradecer ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua paciência. Como Deus é paciente com a gente, né? Como Deus, ele cuida da gente. Mesmo a gente, às vezes, na desobediência, às vezes, fugindo do chamado, Deus ele fala assim, não, tá bom, filho, vamos lá, vamos lá. E outra coisa que acontece, tá? Que aconteceu com Elias. Às vezes, você tá ali, eu sei porque eu já passei por isso, às vezes você tá ali no quarto escuro, na caverna, não é porque você tá descrente ou desviado, é porque você tá com falta de energia, ou seja, você tá desnutrido, ou seja, você vê que quando Elias estava na caverna, o Senhor enviou um anjo para poder alimentá-lo. Por quê? Às vezes você não está desnutrido, você está desnutrido. Falta o quê? Palavra. Você tem que se alimentar, você tem que comer do pão da vida. Para você ter força de novo para continuar a jornada. Então, às vezes você já é um cristão, você já é alguém que tem uma mensagem, só que você está sem força, você está sem esperança. Você perdeu a energia porque sentou nas mesas erradas. E agora você está aqui para o quê? Para receber o pão da vida. Para você receber uma palavra que vai te alimentar, que vai te fortalecer para você pegar e a sua bagagem sair dessa caverna e continuar a sua jornada. E entender que não é pela sua força. E entender também que você não vai fazer tudo sozinho. Né? Eu volto a falar o que eu já comentei na live mais cedo. Noé, quando criou a arca, gente, era para os animais irem de 2 em 2. Esteja andando junto com alguém. Mas ande com quem realmente faz sentido. Né, Clécio? Com alguém que vai te elevar. Agora volta a fazer a questão da aliança. É muito séria essa questão da aliança, gente. O Senhor tem me ensinado muito a respeito disso. Quando você faz aliança com alguém, você conecta genética, espiritual, emocional com essa pessoa. Então, tudo que essa pessoa carrega, ela traz para você. Então, você tem que ter um cuidado muito extremo com a aliança. Você pode falar com todos, você pode servir a muitos, mas andar com poucos mesmo. Só Cara, pessoas que andar é aliança. Aí que eu comecei a pensar aqui agora, por que algumas alianças não deram certo? E algumas estão dando muito certo. Uau, forte. Fortíssimo. É desse jeito. E principalmente para a gente que é empreendedor, para a gente estar nesse mundo dos negócios, a gente tem que ter um discernimento absurdo nesse sentido. Porque é tanta coisa que aparece, é tanta proposta disso, daquilo, então, outro. Mas nem todas as propostas são para você. Detalhe, você pode receber muita proposta, mas nem todas estão. Nem todas são. Né? Exatamente. Uma coisa legal que a gente vai fazer aqui hoje, vai rolar uma célula aqui na Basol. Eita, que massa! Que o Danilo já havia comentado, né? E aí eu já cheguei assim, tem uma semana que eu estou aqui. Que eu comecei a trabalhar aqui. Legal, glória a Deus. Alguns dias, né? Já é a segunda semana. E aí eu cheguei, gente, vamos fazer um mover, vamos fazer um movimento, vamos fazer um momento de oração. Por quê? Primícias. Gente, o Senhor, Ele quer que a gente coloque as coisas dele em primeiro lugar. Uau. Né? A palavra diz, primeiro é o reino. Busque, pois, o reino. E a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nada falta quando a gente coloca o Senhor. Deixa eu contar um testemunho rapidinho aqui. Pode contar, Deus é bom. Eu fui pro Paraná, né? Eu desconectei da plataforma do Pablo Marçal. E aí eu fui pro Paraná, fiquei uns 40 dias lá. Voltei pra cá, falei, Deus, o negócio é o seguinte. Eu finalizei um jejum lá de 21 dias. O Danilo me ligou, Isa, eu tô com uma vaga aqui. Falei, cara, bora. Quando eu cheguei aqui, eu falei, Deus, o negócio é o seguinte. Se for para eu ficar nesse lugar, o Senhor vai prover. E eu tinha feito uma aliança com umas pessoas e a gente tava num projeto. Do nada, velho, esse projeto não deu certo. Eu ia receber um dinheiro que eu tava contando para pagar o aluguel. Não recebi. Só que Deus, ele foi tão bom, Clécio, comigo, que ele depositou exatamente o valor do meu aluguel. O Senhor proveu todo o meu aluguel desse mês. Eu falei, Deus, eu já entendi. Então é para eu ficar nessa terra. E aí aconteceu uma situação na segunda-feira, né, que eu virei pra minha tia e falei, tia, o negócio é o seguinte, tô precisando de uma ajuda, né, pra comprar uns itens básicos. Clécio, no domingo, o Senhor trabalhou tanto no meu coração que eu fiquei chorando meia hora porque eu não queria pedir ajuda. Caraca. Muitas vezes, sabe, e eu pedindo pro Senhor um coração humilde, né,
E aí eu fiquei chorando, porque eu falava assim, não, porque eu tenho 28 anos, eu não posso pedir ajuda. Não, porque não sei o que, não sei o que. E aí o Senhor começou a Eu trabalhar. compreendo. E eu comecei a chorar, mas foi um choro de cura. Porque daí eu entendi. Eu falei, cara, é um Eu momento. compreendo porque muitas vezes eu também fui orgulhoso e não pedi ajuda. E aí quando eu pedi ajuda pra essa minha tia, que ela tava aqui, ela falou que sim e tal, não sei o que, só que ela falou assim, Isa, só não tem o Pix. Daí eu falei, não, tudo bem. Aí ela não falou mais nada. Aí na segunda eu cheguei pro Danilo e falei, Danilo, o negócio é o seguinte, tá acontecendo isso e isso. Como eu recebo só Danilo é um cara de 17? coração gigante. Danilo é mesmo. Daí ele virou e falou assim, na hora, ele falou, não, Isa, não, já passa seu Pix aí e tal, não sei o quê. Daí eu falei, assim que eu chegar em casa, eu passo. E nisso eu tô fazendo uma mentoria. E aí na mentoria eu comentei sobre isso, né? Eu comentei com o pessoal, falei, gente, o Senhor, ele nos quer com coração humilde, com coração quebrantado. Ele não quer o nosso coração orgulhoso, né? A palavra diz que o humilhado será exaltado. E aí, ao finalizar a mentoria, cara, uma pessoa veio pra mim e falou assim, Isa, me passa o Pix aí que Deus tocou no meu coração pra te abençoar. E aí, eu, na minha cabeça, essa pessoa vai depositar X, né? Cara, foi tipo assim, muito a mais do que eu imaginei. E aí, quando chegou hoje, uma outra pessoa do grupo virou pra mim e falou assim, Isa, qual que é o teu Pix? Que eu senti te abençoar. Cara, primeira coisa que eu fiz, Clécio, foi tirar os 10% e devolver pro Senhor. É Porque isso. as coisas Boa, são boa, dele. boa, boa, garota. É isso aí, glória a Deus. Eu peguei o valor total. A palavra do Senhor Aleluia. diz. Não, esses dias também eu recebi um Pix, aí eu dei o dízimo, aí daqui a pouco abençoei um profeta, falei, Senhor, tá bom. Aí você falou comigo, fica tranquilo, você não comeu a semente, você plantou a semente, é diferente, porque às vezes a gente come a semente, mas é diferente quando a gente planta na vida de alguém, porque tudo que você planta, você multiplica, você vai colher 100 vezes mais do que você plantou. E o meu coração, ele se alegrou muito quando eu dei essa oferta, porque eu falei, cara, é isso, a primícia sempre vai ser dele. De tudo que eu Aleluia. ganhar agora, eu falei, Senhor, de tudo que eu ganhar agora, todas as porcentagens serão tuas. E isso, tipo assim, foi Uau. muito forte, sabe? Porque foi um valor muito Maravilha. bom, e aí eu comprei os trem e tal, e é isso. Não, eu estou muito feliz também, Isadora, porque eu já passei muito perrengue também aqui em Alphaville. Já morei, eu tive um tempo na casa de alguns amigos, mas dessa vez o Senhor preparou uma casa para mim mesmo. E agora eu estou muito feliz porque eu tenho meu cantinho, Uau. eu tenho o meu espaço, não preciso se preocupar com nada. Falando, ô Glória, Senhor, muito obrigado. Porque a gente que está nesse movimento, a gente que decidiu viver pelo propósito, a gente sabe que a gente enfrenta muitos desafios, né? Então, é muito bom quando a gente consegue ter um espaço para a gente poder descansar, para a gente poder ter um lugar ali onde a gente se refugia para poder fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Sim, olha, o Luiz falou algo interessante aqui, né? Que quem Uhum, está embaixo da obediência se surpreende no Deus. Exatamente, Luiz. Todas essas coisas extraordinárias que eu venho vivendo, né? Inclusive, obediência é a palavra do meu ano, uhum. foi por estar em obediência. Porque eu entendi que, cara, o Senhor ele só quer o melhor. Obedece que a graça desce. Aleluia, boa. É isso aí, gente. Depois dessa palavra aí dela aí, você já pode, você tá abençoado. É forte, né? E eu gravei um vídeo, detalhe, porque hoje pela manhã o senhor virou pra mim e falou: grava um vídeo, posta no grupo da célula, posta em outros grupos. E aí eu fiz esse vídeo falando, né, sobre a provisão. E o Senhor havia falado através de um profeta que estava chegando um tempo de provisão na minha vida. Uhum, Tipo assim, na semana que eu estava aqui, Clécia, eu fui num churrasco com o pessoal da célula. E aí o pastor cortando carne para todo mundo, do nada, né? Eu falei assim, eu gosto da carne bem passada, no ponto. E aí, do nada, cara, o pastor entregou um pedação de bife assim no meu prato. E aí eu falei, cara, olha o cuidado de Deus. O senhor a virou pra glória, mim e falou assim: maravilhoso, hein? o senhor virou pra Eu mim e sei falou como é que assim: é. você não recebe em pedaço, você recebe a porção inteira. Aleluia. Cara, foi muito forte. Aí uma menina, uma guria queria vir pegar os pedaços que na hora eu tava cortando. Eu falei, não, irmã, essa aqui é diferente, porque essa aqui ela não tem sangue, essa aqui ela é diferente. Porque daí eu senti que assim, o Senhor preparou pra mim. E aí eu vi o cuidado dele, eu vejo o cuidado do Senhor nessas coisas, sabe, Clécia? Em coisas simples. Oh, eu também vejo, cara. Deus E aí cuida eu muito bem da acessei, eu gente. falei, cara, eu acesso esse tempo de provisão. E isso tem acontecido, né? Deus tem um É cuidado forte. assim absurdo com a gente. Eu também já tive o privilégio de sentar na mesa com pessoas muito relevantes. O pastor Edivaldo Simão, a gente já jantou com ele uma vez assim num lugar assim, extraordinário. Assim, com Deus, assim, que você olha assim pra ela assim e fala: Caraca, mano, nunca comi um trem desse na minha vida, mano. Trem bonito demais, você é louco, mano. Jesus, obrigado. É maravilhoso, né, gente? Tem como não. Deus é maravilhoso. Então é isso, gente. Muito obrigado, Isadora. Que o Senhor abençoe a sua vida 100 vezes mais.
o Senhor Amém. continue te fazendo prosperar, crescer em graça, em conhecimento. Aqui E com que o o Danilo Senhor... vai agora, já tá acontecendo. Ô, Danilão é benção demais. É. É um cara assim genial, amo a vida dele também. Então, gente, você que ouviu essa mensagem, você que vai ouvir essa mensagem gravada, entra no grupo do WhatsApp, caminha junto com a gente, é gratuito, a gente vai estar compartilhando mais mensagens. Você que não segue a Isadora, segue a Isadora, que ela também está fazendo bastante conteúdo aí para vocês, para abençoar a vida de vocês. E tamo junto, até a próxima, vamos embora. Bora, Aleluia. valeu. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.